Charlotte Hornets 118-89 para cima do Boston Celtics, um verdadeiro atropelo. O Charlotte extremamente superior, conquistou uma vitória com extrema facilidade. Logo no primeiro quarto, o Charlotte já venceu por mais de 10 pontos, no segundo por quase 10 pontos, levou num geral uma margem superior a 20 pontos para o intervalo, e no retorno do intervalo venceu o terceiro e venceu o último quarto também, fechando nessa margem de quase 30 pontos no placar final. Uma verdadeira aula de basquete do Charlotte Hornets. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 4h47 da manhã dessa quinta-feira. E eu trago vídeo novo todo dia. Então já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo, tá bom? Destacar também que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do Charlotte Hornets sobre o Celtics. No outro canal eu comentei sobre a vitória do OKC sobre o New York Knicks. Um jogo muito equilibrado, por sinal. Diferente desse que o Charlotte passou o carro. Enfim, destacar também para quem gosta, quem simpatiza com o Charlotte Hornets, eu separei um boné do Charlotte, um boné retrô com uma abelhinha do Charlotte, é muito bonito. Deixei o link aí nos comentários, fica aí essa sugestão. Bom, vamos começar olhando para o lado do Boston Celtics. O maior destaque foi o cestinha da partida, inclusive. O Derrick White fez 29 pontos. Ele que teve 9 de 17 nos arremessos, não é um aproveitamento incrível, mas superior a 50%. E foi o grande destaque do Celtics, ele fez 29 pontos em 29 minutos. No geral, o Derrick White foi muito bem. O Jaylen Brown teve 20 pontos, além de 11 rebotes e 7 assistências. Duplo-duplo por 3 assistências, não fez um triplo-duplo, né? Ele que teve 7 de 19 nos arremessos, aqui já não é um aproveitamento tão bom. Esse daqui deve beirar uns 35% de aproveitamento. O Jaylen Brown pode fazer mais do que isso, principalmente no aproveitamento de arremessos. Em rebotes ele foi muito bem, em assistências ele foi bem, só que no aproveitamento de arremessos ele pode ir melhor do que isso ainda. E aí o restante dos titulares decepcionaram. O Sherman até foi bem, 9 pontos, 4 rebotes, 5 assistências, com 3 de 4 nos arremessos, aproveitamento muito bom. Só que o Neemias Queta fez apenas 2 pontos e pegou apenas 2 rebotes, ele jogou só 16 minutos. E o Sam Hauser com 3 pontos e 7 rebotes, mas tendo 1 de 5 nos arremessos. Enquanto o Derrick White entregou 29, o Jaylen Brown entregou 20, somados o Sherman, o Neemias Queta e o Sam Hauser não fizeram nem 15. Então, uma dependência muito grande de Derrick White e Jaylen Brown dentro do jogo. E aí, vindo do banco, o Jordan Walsh com 2 pontos e 5 rebotes, Luke Garza fez 9 pontos, o Ron Harper Jr. ficou zerado, o Vucevic fez 7 pontos e 4 rebotes, mas teve 2 de 10 nos arremessos, aproveitamento muito ruim do Vucevic. O Peyton Pritchard, que é a grande decepção desse time do Celtics no jogo, ficou zerado, teve 0 de 6 nos arremessos. O Pritchard, que é fundamental para esse time, enquanto o Tatum não retorna, ele é o terceiro grande nome desse time, logo depois do Jaylen Brown e do Derrick White. Só que veio muito mal do banco. O Pritchard, que em vários momentos é inclusive o cestinha desse time, ou o segundo ou o terceiro maior pontuador, junto com o Derrick White e o Jaylen Brown, fez 0 pontos, e isso pesou demais. Acho que o grande motivo que dá pra se dizer olhando estatisticamente para os jogadores do Celtics para essa derrota é a atuação péssima do Peyton Pritchard. Cara, zerado em 24 minutos ele fez 0 pontos. Um cara que é tão importante nessa pontuação, isso pesa demais. Fez um jogo muito ruim o Peyton Pritchard. Talvez o pior jogo dele na temporada. E fechando o lado do Celtics, Hugo Gonzalez com 8 pontos e 6 rebotes. Enfim, no geral, um jogo onde o Derrick White foi bem, o Jaylen Brown foi bem, mas poderia ter ido até melhor no aproveitamento de arremessos, e o restante do time muito mal. Em resumo é isso. O aproveitamento do Vucevic sendo 2 de 10, 20%, né, de aproveitamento muito ruim, e o Peyton Pritchard com 0 de 6, 0%, cara. Então assim, o Vucevic e o Peyton Pritchard, que seriam caras importantes, vieram muito, muito mal do banco. Enfim. E aí a gente vai pro lado do Charlotte Hornets agora. O maior pontuador do Charlotte foi o Knippel, que jogou 30 minutos. Nenhum jogador do Charlotte, no geral, chegou em 31 minutos. Nenhum. Então o time venceu e nem forçou muito.
venceu e descansou, basicamente. E o Knippel foi o maior pontuador, fazendo 20 pontos além de 4 rebotes. Ele que matou 4 bolas triplas. O LaMelo Ball, jogando basicamente 23 minutos, fez 18 pontos, 7 rebotes e 4 assistências, matando 4 bolas triplas também. O Brandon Miller com 18 pontos além de 5 rebotes, tendo 8 de 13 nos arremessos, aproveitamento muito bom também. E os outros titulares, o Moussa Diabaté fez 9 pontos, além de 9 rebotes e 6 assistências. Esse número de assistências é impressionante para o Diabaté. E o Miles Bridges, fechando os titulares, também contribuiu com 9 pontos, porém ele foi o pior dos titulares, teve apenas 3 de 10 nos arremessos. Enfim, mas que nem eu falei, nenhum titular do Charlotte jogou sequer 31 minutos, não precisou nem forçar para vencer do Boston Celtics. E é vindo do banco, um banco bem extenso. Xavier Tillman, ex-Boston Celtics e que tá no Charlotte, jogou, ele ficou zerado. O Anthony Reeves, que ele por sinal tem um estilo meio parecido com o Ja Morant, cara. Enfim, não tô falando de qualidade, tô falando de estilo. Ele teve 3 pontos além... Caraca, virei avalista de moda, porra, falando de estilo. Anthony Reeves fez 3 pontos e 3 rebotes. O Zion James com 6 pontos, 4 rebotes e 3 assistências. Pat Connaughton, ex-Milwaukee Bucks, né? Fez 6 pontos. Kobe White veio muito bem do banco. Ele que saiu do Chicago Bulls, assim como o Vucevic. O Vucevic saiu e foi pro Boston. Em troca em que envolveu o Anthony Simons. E o Kobe White veio pro Charlotte na troca que envolveu o Colin Sexton, que saiu do Charlotte e foi pro Chicago Bulls, né? Enfim. Por sinal, o Celtics trocou o Anthony Simons, que era um reserva, pelo Vucevic, que ainda não virou titular, mas a tendência é que com o tempo pegue a vaga do Neemias Queta. A tendência. Mas o Queta, no geral, faz uma temporada muito boa, né? Então não se sabe. E o Charlotte que trocou o Colin Sexton, que era um reserva, pelo Kobe White, que tem muito potencial para daqui a pouco virar titular. Ele era um dos grandes nomes do time do Chicago Bulls. Daqui a pouco o Kobe White pode virar titular nesse time, não duvido. Ainda mais porque esse time do Charlotte vive uma fase muito boa, vem começando a ganhar muita simpatia. Mas, por exemplo, no time titular tem o Miles Bridges, que é um cara que é envolvido em muitas polêmicas. Então, isso mancha um pouquinho da simpatia que muita gente poderia ter pelo Charlotte. Daqui a pouco eu não duvido o Charlotte para virar um time mais simpático para a maioria dos torcedores da NBA e atrair mais torcedores. Não duvido daqui a pouco buscar negociar o Miles Bridges e transformar o Kobe White em um titular para transformar justamente em um time mais simpático, né? Enfim, por mais que o Miles Bridges seja muito bom jogador, né? Mas ele tem muitas polêmicas, né? Enfim, e o Kobe White veio muito bem do banco. Em 19 minutos ele fez 17 pontos além de 6 assistências. Um jogaço dele, um jogaço. O Kalkbrenner, que é o pivô reserva do Diabaté, fez 6 pontos. O Josh Green, ex-Dallas, veio para 6 pontos também. E o Tre Mann, que é outro bom jogador, ficou um tempinho desfalcando esse time do Charlotte, veio do banco, mas ficou zerado. No geral é isso, um jogo onde o coletivo do Charlotte foi muito bom, nenhum jogador fez sequer 21 pontos, mas o Knippel fez 20, o Brandon Miller passou dos 15, o LaMelo passou dos 15, o Kobe White passou dos 15, enquanto isso do lado do Boston Celtics, o Jaylen Brown chegou nos 20, o Derrick White beirou os 30, só que nenhum outro jogador fez sequer 10 pontos, né? Então, um time que coletivamente foi muito melhor, esse time do Charlotte Hornets, e venceu com extrema facilidade contra o Boston Celtics em Boston. O jogo foi no TD Garden. Assim, um jogo que mostra muito dessa boa fase do Charlotte, né? O Charlotte de alguns meses pra cá melhorou bastante. E não à toa vai para a fase decisiva da NBA. Nesse momento tá em zona de play-in, mas com a evolução que tá tendo, cara, deixa eu ver a distância aqui pra vaga de playoffs, porque é bem plausível imaginar o Charlotte seguir crescendo e pegar uma vaga de direta. Porque o sexto colocado, que é quem já vai direto para os playoffs, é o Philadelphia 76ers, que tem 34 vitórias e 28 derrotas. O Charlotte tem 32 vitórias e 31 derrotas. O Charlotte está em crescente. O Philadelphia acabou de tomar um amasso do San Antonio Spurs, perdeu por mais de 40 pontos, né? Eu trouxe o vídeo aqui. Por 40 pontos, aliás. Então, é um Charlotte que está crescendo e um Philadelphia que está diminuindo a potência dele.
E acima do Charlotte ainda tem o Miami, que é um time bem mediano, não encanta e também não decepciona. O Orlando, que é um time que tem bons jogadores, mas não rende tudo que pode. E aí já é o Philadelphia. Acima é o Toronto, que é um time que faz uma temporada incrível, mas que também oscila. E aí o Cleveland é uma fase incrível, o Knicks é uma fase boa também. Aí já vem o Boston, que o Charlotte mostrou que pode vencer. Então é totalmente possível daqui a pouco o Charlotte pegar uma vaga direta para play-in, para playoffs, aliás. Play-in vai pegar, mas daqui a pouco pode sonhar até com uma vaga direta de playoffs. Tão boa que é a fase do Charlotte Hornets. A real é que de 1 mês e meio, 2 meses pra cá, o Charlotte tá entre as 5 melhores equipes da NBA. Pelo que tá jogando, né? Os playoffs é outra história, mas na temporada regular, o Charlotte é uma das equipes que entrou na melhor fase. É realmente incrível o que tá jogando. E o Boston Celtics sentiu isso na pele. Um verdadeiro massacre e uma baita vitória do Charlotte Hornets. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!